Tudo bem? Sou o Felipe, eu sou uma Fagafolândia. Eu vim fazer um vídeo de TBR, que são minhas próximas leituras. Eu fiz um TBR para abril, que na verdade começou dia 5 de abril e terminou dia 10 de maio, e agora eu estou começando um outro já em junho, mas tudo bem. Para você ver que eu não sou muito bom com essas datas muito certinhas, muito precisas. Na verdade, eu já comecei essas leituras logo depois que eu terminei os últimos do TBR de Gender Bending, essa fluidez de gênero. Geralmente eu nunca me dava bem com TBR, assim, com uma leitura precisa, mas eu não sei o que eu fiz agora. Não sei se foram por menos livros ou porque eu aglutinei por tema. Deu muito certo, eu li todos. Eu achei que eu li um pouco mais rápido até, mais ou menos dentro de 30 dias, né? Não foi num mês certinho, mas dentro de 30 dias eu li uns 5 livros, 6, talvez um pouquinho mais de tempo. Então eu quero fazer mais uma. Eu não vou chamar de TBR do mês tal, eu vou chamar TBR número 2 e fica por isso. Mas ela tem um tema também que eu quero ler e eu já comecei. Nesse caso é o Woman's Prize. Lá na Inglaterra eles têm um prêmio voltado só para escritoras mulheres. Então todo ano eles pegam as publicações do ano anterior e fazem primeiro uma lista de semifinalistas, depois uma lista de finalistas, antes de anunciar a ganhadora. E é um projeto muito interessante, que é o que tem que ter para divulgar um pouco mais isso, para movimentar um pouco mais o mercado nesse sentido, para movimentar a atenção dos leitores para isso, né? Aqui, infelizmente, a gente tem o Leia Mulheres. Algumas dessas autoras lidas por elas já ganharam o prêmio várias vezes. E eu selecionei, então, só a lista de finalistas, porque primeiro eles têm 16, se eu não me engano, livros, alguma coisa do tipo, para a lista de semifinalistas, e a de finalistas são 6 livros. Na verdade eu vou selecionar 8, porque tem 2 livros que eu já tinha comprado dos semifinalistas que eu queria ler, mas essas 2 não foram para a lista de finais. Bem, a lista de finalistas então. Eu comecei com Sing, Unburied Sing, da Jasmine Ward. Esse livro eu já terminei de ler, inclusive, quando eu estou fazendo o vídeo, mas tudo bem. Ele vai seguir a história desse garotinho, o Jojo. Garotinho, é um adolescente, 13 anos de idade, que vive com os avós e com a mãe, e tem o pai preso. Ele é uma família negra que mora no sul dos Estados Unidos. É contemporâneo, mas ele volta muito na história para contar a história dos avós. E ele tem uma pegada também do mundo, um pouco de mundo espiritual, um pouco de reminiscências. É um livro bastante interessante, que vai falar preconceito, racismo, a dificuldade da vida desse garoto e navegar a vida tendo uma mãe como ele tem, além de todas as dificuldades que a sociedade já impõe para ele, né? Ele tem uma relação muito difícil com a mãe dele. A mãe não estava preparada, teve 2 filhos muito jovem, não é preparado para isso, com um pai preso, que é um homem que ela ama demais, mas os 2 não são pais de verdade. Então ele é muito apegado com a irmãzinha pequena e com os avós. É um livro muito bonito, muito emocionante. Depois é o livro que eu já comecei a ler, ainda não terminei, que é o Sight, da Jessie Greengrass. Esse livro vai ser uma pesquisa interior, vai ser uma análise, uma psicoanálise da personagem principal, da própria vida, e ela vai discutir muito sobre a questão de ter filhos, sobre ser mãe. Logo no início do livro, a coisa que ela já te informa é que ela decidiu ter filho, mas ela entra nesse processo de lembrar como foi a decisão, por que ela estava tão indecisa. E para quem gosta de psicanálise, assim, é um prato cheio, porque é toda uma análise do passado dela, da mãe e da avó. Tem também uma coisa de família e uma coisa de hereditariedade no livro. E ela vai analisando todos esses pontos, né? Por que ela não queria, quando ela pensava isso, por que ela pensava. E ela fala muito sobre psicanálise. É um livro que tem uma coisa que eu adoro, mas muitas pessoas detestam, que são umas interjeições de teoria. Ela para um momento do livro para falar sobre a descoberta do raio-x,
Ela para bastante para falar sobre a vida do Freud, a relação do Freud com a filha dele, a Anna. E por enquanto é um livro bastante interessante. The Idiot, da Elif Batuman. Ela é uma canadense e vai falar sobre uma garota privilegiada que vai para a faculdade estudar linguística. Eu adoro o tema de linguística, as pessoas me acham doido por causa disso, principalmente quem gosta de português, quem faz a faculdade de letras, sempre me critica, parece que, não sei, parece que eu estou chutando um cachorrinho toda vez que eu falo para alguém que faz letras, eu faria linguística, o pessoal fica revoltado. Eu não sei muito sobre a história desse livro, a não ser que, por enquanto, entre as resenhas, ele é o que foi mais criticado, entre as resenhas que eu sigo. E vai meio que seguir o desenvolvimento assim, dessa garota, a quebra de padrão que ela vai ter ali, a quebra na vida que ela vai ter, tendo que enfrentar a vida real, né? Indo para a faculdade, tendo que cuidar de si mesma, e interrelacionando tudo com um pouco, talvez, com teoria de linguística no meio. Então, vai falar sobre fala, conversa, palavras, e isso pelo menos me interessa. Vamos ver. Depois o outro chama-se Home Fire, da Camila Shamshi. É um livro que vai falar sobre imigração, sobre estudo, sobre uma vida nova nos Estados Unidos, sobre essa tentativa de mudança de vida. A personagem principal, que se não me engano, Isma, ela chama-se Isma. Depois da morte da mãe, ela teve que cuidar dos irmãos, então ela teve a vida sempre muito atrelada à família também. Que parece que família é um tema recorrente aqui nos finalistas. E agora ela vai aceitar um pedido, ou ela quer, né, aceitar, não tenho certeza se ela aceita ou se ela vai ficar batalhando com essa decisão, de ir aos Estados Unidos para estudar. Até uma mentora que a chama para fazer isso. E depois ela vai ficar conflituosa com a vida dos irmãos. Uma que está morando em outro país, outra que ficou no país natal dela. Um irmão que aparentemente quer se juntar aos jihadistas. Então ela é preocupada com tudo isso. E vai ser claro sobre... ela vai... Claro que ela vai para os Estados Unidos, tá? Porque vai ser a questão de enfrentar o preconceito sendo de um país islâmico dentro dos Estados Unidos, com essa imigração dela e a tentativa dela de estudar. Esse está sendo realmente muito bem falado, as pessoas gostam muito. As resenhas que eu vejo, as pessoas inclusive estão achando que talvez seja o ganhador. Depois, talvez um dos livros que eu saiba menos sobre a história, que chama The Mermaid and Mrs. Hancock, da Imogen Hermans Gulwar, que é descrito como um livro que fala sobre a ambição de um capitão. É um livro histórico. Esse capitão de um navio que faz transportes, que trata com comércio, né, transporte de mercadorias, de especiarias. E parece que ele acaba encontrando, sem querer, uma alçada que dizem que ser uma alçada de uma sereia. E a partir disso ele vai ser, por causa da fama que ele recebe, né, por causa do dinheiro que vem com isso, ele vai ser aceito numa alta sociedade inglesa. Vai começar a ter um relacionamento com uma determinada mulher, que é muito importante dentro dessa sociedade. E fala sobre onde a ambição dele vai levá-lo, os caminhos perigosos da ambição. Então realmente é um livro sobre o qual eu sei menos. Eu sei que é um livro bem grande, né? Nenhum dos livros, na verdade, eu não vou terminar de ler a lista inteira. Porque são 6 livros, eu estou na metade do segundo, e eles vão anunciar agora dia 6, já é dia 3, eu estou gravando isso. Então eu não vou conseguir terminar antes do anúncio da ganhadora. Depois, talvez o livro mais pesado, o último deles, que chama When I Hit You, da Mina Kandasamy. When I Hit You, fazendo uma tradução livre, é Quando Eu Te Bati, ou Quando Eu Te Acertei, que vai falar sobre violência doméstica, sobre uma jovem cheia de sonhos, querendo ser escritora, ambições políticas, e que por causa de tudo isso casa com o professor universitário dela. E ela vai descobrir, como tantas mulheres, que esse cara não era tão legal quanto ele aparentava ser, e que depois de casar com ele, ela se envolveu nessa relação abusiva de alguém que quer controlá-la. Isso vai envolver, pela sinopse, tanto um abuso físico quanto um abuso mental e outros tipos. Também está sendo muito
muito elogiado. É um livro pesado que eu estou com bastante vontade de ler, de saber sobre. Também é um dos que está sendo cotados aí para vencer no dia 6. Eu quero, não sei, acho que eu quero que esse seja o terceiro livro. Eu vou terminar de ler o site e já vou direto para ele, porque eu acho que ele tem uma grande chance de vencer. Quero ver se consigo terminar de ler antes do dia 6, eu acho que não. Tem 2 livros que eram da Longlist, né, que eles chamam os semifinalistas, que eu já havia comprado por outras razões. Um deles que é o Happy, da Nicola Barker, que eu comprei por indicações antes de saber que ele havia sido nomeado para os semifinalistas, exatamente pela temática. Ele já ganhou um prêmio de literatura experimental, eu acho que eu falei um pouco dele no Instagram. Então, ele é um livro todo que mexe dentro do texto com a grafia, com a tipografia, a maneira como ele vai contar a história. Eu li o primeiro capítulo já, a voz da personagem principal, na verdade é muito robótica, parece que realmente a gente está dentro de um robô falando, né, como se fosse a visão. E me interessou bastante esse livro por causa disso e também porque um dos gringos que eu sigo fala tão bem dele, adorou o livro. E o segundo então é o See What I've Done, o nome da autora é Sarah Schmidt, e o livro vai ficcionalizar o caso da Lizzie Borden. O caso da Lizzie Borden foi uma americana no século XIX, acho que no comecinho do século XIX, que foi acusada de ter assassinado toda a família dela com um machado. É um caso bastante conhecido nos Estados Unidos, que até hoje, na verdade, não se tem certeza do que aconteceu, quem foi o assassino de verdade. Se eu não me engano, dentro da Netflix tem uma série agora sobre a Lizzie Borden. É um caso bastante interessante. E ele vai falar também um pouco sobre essa coisa da situação da mulher, como foi o julgamento dela, e brincar um pouco com essa história de se ela é acusada de verdade ou não, onde que estão, ou por que ela foi acusada, será que isso não tem mais uma coisa para ela ter sido mulher e ter sido a única na casa. Mas é um caso bastante interessante. Ela era uma casa fechada que ninguém arrombou, foram 4 ou 3 pessoas assassinadas da família, menos ela. E os testemunhos sobre o caso foram totalmente incoerentes um com o outro. Então é um que eu fiquei com bastante vontade de ler também. A gente se vê até a próxima então. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Mafogafolândia tá no Twitter agora, tá no Instagram, tá no Goodreads, tá no Scoob, me acha em todos os lugares ali, no Facebook. E a gente se vê. Um abraço.